Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Cultivando a Felicidade. E hoje o tema, a gente quer tirar vocês do automatismo. Oi, Mikil, tudo bem? Tudo bem, Fê. Tudo bem mesmo? Tudo bem. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Quantas vezes perguntam pra vocês, oi, tudo bem? E você responde, tudo bem. E na verdade, não tá nada bem. Não é? E para isso, meu amigo, Fábio Mikil. Olá, gente. É muito bom estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. E esse automatismo que a gente tem, né, de sentir algo, a gente tem uma emoção e não consegue expressar essa emoção. Então vamos falar um pouquinho do que seria uma emoção. A emoção é sempre algo que vem de fora e nos atinge. Por exemplo, o meu chefe falou meio atravessado comigo, fiquei com raiva dele. Alguém falou alguma coisa para mim que me magoou, fiquei triste. É sempre alguma coisa que me afeta. É normal, a vida da gente é isso. A gente tem momentos que a gente passa que nos abala mesmo. E tem coisas positivas também, tem momentos que a gente fica entusiasmado, ok. Né? Mas geralmente são os aspectos negativos que deixam a gente mais balançados. Isso é normal. Enquanto a gente não tiver uma compreensão do que é a vida, de como a gente tem que lidar com isso, aceitação, perdão, todas aquelas virtudes que a gente conhece, é que ajuda a gente a lidar com essas emoções. Enquanto a gente não tem essa sabedoria de viver, existe uma coisa, né, que não é saudável para a gente, que é guardar essas emoções, não trabalhar com elas. A gente não consegue, às vezes, nem identificar o que está acontecendo. Não é mesmo, Fernanda? É isso mesmo. Então, o que acontece aqui? Vamos entender melhor, né? Eu até outro dia estava falando para ele, estava até brincando. Eu falei, Miki, a gente tinha que ser que nem português, né? Porque assim, o português, você chega lá e pergunta, oi, tudo bem? Ele vai falar para você se tá bem, se não tá bem. Nós brasileiros, nós temos a mania de deixar tudo bem. É aquela história, engole o choro. Né? É importante você... A gente aprendeu isso desde pequeno, né? Pelo menos eu aprendi. Minha mãe, engole esse choro, menina! Né? Então, quem nunca ouviu essa frase, né? E isso a gente faz com o quê? A gente faz uma supressão de sentimentos, das suas emoções. Então, assim, na sociedade, você não pode expressar o que você sente de fato. Por quê? Às vezes com medo de julgamento, né? Às vezes eu vou chegar pro Mikil e falar... Nossa, Mikil, tá tudo difícil, tá complicado. Claro, você não vai no mercado, né? Escolher laranja lá, tem uma senhora do celular, oi, tudo bem? Não tá bem, vem aqui, deixa eu conversar com você. Não é isso que a gente tá falando, né? A gente tá falando assim, claro, socialmente, você não conhece a pessoa, você não vai se abrir com a pessoa, né? Mas tem aquela pessoa que você pode se abrir, que você pode conversar com ela. E às vezes essa perda de oportunidade, você mesmo, por causa desse automatismo, você cria na sua vida. E aí você não consegue solucionar os seus problemas ou então alguém para te ajudar. Então esse acolhimento é necessário nós termos. Também é necessário nós prestarmos atenção em quem nós queremos que nos acolha. Isso é extremamente importante. Mas, desde pequeno, nós aprendemos essa supressão de sentimentos, de emoções. Então, o que você sente, guarda pra você. Não tá legal? Guarda pra você. Eu tenho um exemplo na minha vida que eu achei muito... que encaixa aqui, né? Eu tenho uma amiga, né? Ela é muito querida minha e ela terminou um relacionamento, né? E aí, a gente trabalhava no mesmo lugar, né? Eu chegava, aí, oi, tudo bem? Ela, tá tudo bem, e você? Eu falei, tá tudo ótimo, não sei o que e tal. E continuava. Aí, passou uns dias, uma pessoa chegou pra mim, você ficou sabendo? Fulana terminou o relacionamento. E eu falei, como assim? Mas ela falou que tá tudo bem, né? E passou outro, Fer, você tá sabendo? Fulana terminou o relacionamento. E eu falei, mas... como assim? Aí o outro chegou, você tá sabendo? Uma fofocaiada, né? Eu trabalho onde tem bastante mulher. Então, assim, todo mundo me contou, menos ela, né? Aí eu mandei mensagem pra ela, assim, quem não quer nada. E aí, tudo bem? Como é que você tá? E tal, pra ver se ela
abrir e tal o jogo. Aí não falou. Não falou. E você vê assim que ela gostava muito da pessoa, ela estava muito envolvida. E eu sabia que ela estava sofrendo, né? E aí, tudo bem. Chegou um dia que eu não aguentei, né? Que eu não aguentei. Cheguei pra ela, falei, oi, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu falei, então tá, eu tô aqui, tá? Que você precisar, eu tô aqui, né? Você não quer me contar agora, mas eu já estou sabendo, mas eu estou aqui. A hora que você quiser conversar, estou aqui. Né? E foi nessa hora que ela falou, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, eu já tô sabendo, mas vamos fingir que não. Aí ela contou a história do que tinha acontecido. E aí eu fui acolher ela da melhor forma possível, né? Então, olha só, às vezes você tá sofrendo, você tá com aquele sentimento, você tá suprindo sua emoção pelo seu automatismo de falar, eu não posso expressar meu sentimento para as outras pessoas porque eu vou parecer fraca, vou parecer insegura, vou parecer uma pessoa descontrolada, entendeu? E eu não quero essa imagem para mim, né? Isso é a imagem que toda a sociedade tem, né? Não é só você, né? Todo mundo vê, a sociedade tem que ser assim, você tem que ser o exemplo. Forte. Tá tudo bem tá sempre. Tudo bem sempre, você ganha bem, você tem dinheiro, você não tem dívida, você tá ótimo, excelente. Entende? A sociedade exige isso de você. E isso tem os seus problemas, não tem? Sim, existe um custo em relação a isso. Mas antes de falar nisso, aliás, ligando com isso, Fê, no seu relacionamento com sua amiga, você percebia algo diferente nela? Fisicamente, na expressão, no jeito dela? Então, quando você tem uma amizade, assim, que nem eu tenho com ela, eu percebia, né? Antes de falar, antes de me contarem, eu falei, oi, tudo bem? Você vê o olhar dela, ela força, né, a expressão. Ela, tô bem, você? Mas você vê no fundo do olhar que ela queria falar, não, eu não tô bem, me acolhe, sabe? Mas eu tenho... assim, essa vivência com ela, eu tenho essa intimidade com ela, eu sei quando ela tá bem, quando ela não tá bem, entendeu? Entendi. Então, assim, às vezes a gente vê uma pessoa, às vezes a gente tá naquele automatismo nosso, que fala assim, oi, tudo bem? Aí você fala, tudo bem, a pessoa não tá bem e você nem percebe. Por quê? Porque você não prestou atenção. Exato. Esse é um porém. É uma convenção social. Né? É automático mesmo. Você tá tudo bem? Tá tudo bem. Sabe uma coisa interessante? Quando às vezes uma pessoa pergunta, a caixa do supermercado, tá tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. E você? Como você está? A pessoa fica até surpresa. Fica chocada. Obrigado por perguntar. Porque a pessoa não está esperando esse retorno. E é um retorno sincero. Olha, eu tô bem. E você? Eu quero saber como ela tá. Né? E a pessoa até assim muda o semblante, ela se sente até mais leve, né? E isso é interessante no que a gente está falando, do custo de você segurar essas emoções dentro de você. Toda energia ela tem que fluir. Energia parada faz mal, água parada apodrece, tudo que é parado não faz bem. Não faz bem. A emoção é a mesma coisa, que nem a gente estava falando. Tudo bem eu ter emoção, eu estava triste porque eu me separei. Claro, não tem como não estar, né? É muito difícil alguém separar e sair pulando por aí, né? Depende. Que tá feliz, né? Mas de qualquer forma, é uma emoção que está ali. E se a gente não consegue trabalhar com ela, existe um custo. Existe... É cobrado da gente isso, porque a energia ficou remoendo, ela fica parada. E existe então um custo fisiológico. O batimento cardíaco aumenta, a pressão arterial aumenta, né? Se a gente remoe demais isso, vira gastrite. Custo cognitivo. Existe uma pesquisa, né, de um cientista que provou que conforme a gente fica guardando muitas dessas emoções e não consegue expressar, existe uma deficiência cognitiva, uma perda cognitiva de memória, de raciocínio. Isso existe uma explicação também. A gente fala que o nosso estômago aqui é um segundo cérebro, não é? Cérebro. É onde, quando a gente sente uma emoção muito forte, é onde pega? Aqui, né? O da diarreia, o da prisão de ventre, da fome. A gente tem aquele friozinho na barriga. É aqui. É o nosso segundo cérebro. Então, conforme a gente coloca essas emoções sem movimentar, ela
rouba energia da capacidade cognitiva, da capacidade de pensar, de memória, né? É muito comum isso. Quando você está abalado, você não pensa direito. Não, sim, é muito comum. E se você parar para pensar assim, que nem você falou, quando você está abalado, você não pensa direito. Tem um bloqueio cognitivo mesmo, né? Porque você tá... Olha o gasto de energia que você tem. Então, aquela dor de cabeça, aquela mal-estar, aquele peso no ombro, a nuca doendo, sabe? Muitos homens são assim, a gente né? é travado. Muitos homens. Pra mulher, não. Mulher, eu acho que ela é mais... Ela consegue se expressar ela consegue mais expressar. melhor. Ela não tem medo de se expressar. Né? Ela não tem medo de falar, que ridículo suas emoções. Homem não pode sentir emoção. Né? Então, ficou gravado isso e então o homem, ele se prende mais. Antigamente, você via muito disso. O homem chega em casa com muito problema no trabalho, muita coisa, e aí você pergunta pra ele assim, e aí, como foi seu dia? Mulher tem isso. Como foi seu dia? Né? Foi bom. E fica assim, parado. E aí tem dor de cabeça, gastrite, tem vários problemas emocionais. E a esposa sabe que não foi. Não tá bem. Não porque foi é aquele bom. negócio que eu falei no começo, sabe? A pessoa, quando tem essa afinidade, a pessoa pode até falar, tá tudo bem, né? Aí você fala assim, tá não, mas vamos no seu ritmo. Existe, então, relacionado a isso, um custo de relacionamento. Sabia que a pessoa que se importa com você e quando você não se abre, ela também não se sente bem, a pressão dela também muda. Existe pesquisa relacionada porque a assim, isso. é o voto de confiança aqui, né? Por exemplo, se você não se abre pra mim, o que tá acontecendo? Por que perdeu a confiança em mim? Né? Aí bate aquela insegurança da outra pessoa, né? E sabe o que eu tava pensando aqui agora? A pessoa que tem a maior afinidade, eu não sei vocês, né? Mas é fato. Né, eu vejo na minha vida. Quando eu não tô legal, minha mãe manda mensagem. A E gente aí, sente, tudo né? bem? Aí eu tô cada vez, não, tá tudo bem. E ela fica mandando mensagem o dia inteiro. Né? Mesmo a gente falando, não tá bem, mas ela manda mensagem o dia inteiro, parece assim, tá, eu vou animar o seu dia de algum jeito. Mesmo você não querendo se abrir comigo, eu vou animar um dia. Porque às vezes a gente tá assim mesmo. Tem que respeitar o seu momento, sabe? Tem vezes que você quer falar, tem vezes que você não quer falar. Não é assim, eu faço uma supressão emocional. Não, às vezes você entende a sua emoção, você identifica o que está acontecendo e trabalha com ela. Você não está preparado ainda para colocar isso para alguém. Não, às vezes né? você nem precisa colocar, entendeu? Que você consegue resolver. Isso é uma questão de inteligência emocional. Inteligência emocional. Você consegue identificar o que você está sentindo, gerenciar aquilo e não transformar essa emoção em algo negativo, destrutivo para a sua vida e para a vida das pessoas que estão convivendo com você. E isso seria um bom exercício para quem tem ansiedade, sabe? Fazer esse gerenciamento, porque o ansioso, ele cria situações que não aconteceram, mas é uma emoção, a emoção é real, é verdadeira. Entendeu? Então, assim, ele fazendo esse gerenciamento, que nem assim, eu sempre gosto de fazer um exercício, sabe? No momento que você tá em crise, ou que você tá se sentindo mal, ou até mesmo assim, alguém perguntou pra você, oi, tudo bem, mas você não está preparado, né? Por que eu não falei pra ele que não tá bem, né? Porque às vezes a gente dá essa travada mesmo por causa do nosso automatismo. Eu preciso transparecer que eu tô bem, que eu sou ótima. Mas quando você vê que você não tá bem, valida o seu sentimento. Eu acho muito importante isso, né? Eu até falo pros meus mentorados, para você validar seu sentimento, às vezes você tem que parar e colocar a mão no peito mesmo, sabe? Falar, vamos lá. Porque você tem arritmia. Se você for ver, quando você tem ansiedade, quando você está com depressão, seu coração ele acelera mais. Então põe a mão no peito, parece assim, eu sinto assim. Quando eu ponho a mão no peito, parece que eu estou segurando meu coração e falando assim, vamos acalmar. E acalma mesmo. Vamos acalmar eu e você aqui agora. Vamos entender o que está acontecendo. Né? E aí você faz esse exercício, fala, por que eu tô assim? Por que eu tô sentindo assim? Né? E não tenha medo da resposta que vai vir. Tá? Você vai responder para você mesmo, então ninguém tá ouvindo, é só você, entende? Então vale desse sentimento. Eu tô angustiada porque eu terminei um relacionamento. É normal.
Eu tô angustiada porque eu entrei de dieta. Também é muito normal, tá? É muito triste. Então, tô triste porque eu não posso comer aquele bolo. Ainda minha mãe mandou uma foto de um bolo de chocolate. Nossa senhora! Só a foto já... Não, eu tive que parar a emoção. E ela perguntou, e aí, tá tudo bem? Eu falei, tá péssimo. Abri meu sentimento já. Porque um bolo de chocolate com aquela manteiguinha derretendo, nossa, é de cortar o coração. Então, você tem que validar seu sentimento. Então, esse é um exercício legal para você fazer, né? De você parar, pôr a mão no coração, tenta validar seu sentimento, e aí você vê se você acha que você precisa ser português e falar o que você sente de fato, ou você consegue trabalhar com ele. Porque às vezes, a gente fala, né? Quando você fala, você organiza o seu pensamento. Você organizando o seu pensamento, você coloca em ordem aquilo que você está sentindo e consegue resolver. E às vezes você está tão travado que você não consegue se colocar nem um pouco. Então é um exercício mesmo. Se você sente confiança na pessoa que te pergunta, tá tudo bem, e você vê que ela está sendo sincera nesse questionamento e está se colocando à disposição, porque muitas vezes a gente fala assim, eu não vou falar nada porque eu vou atrapalhar a vida dela, ela já tem tanto problema, tal. Você está fazendo uma avaliação, mas você não está vendo a disponibilidade que a pessoa está se colocando. Então, de repente, se você sente que há uma abertura, trabalha com você, fala um pouquinho, olha, eu estou passando por um momento que não está sendo tão fácil assim, estou um pouco estressado, e espera. Às vezes a pessoa fala, não, vem cá, vamos conversar, vamos tomar um café. O que você está sentindo? Como é que você está? Então, de repente, a avaliação que você está tendo é assim, a pessoa não vai me querer ouvir, ela está cheia de problema. Mas nem sempre é assim. Então, você avalia como você está se sentindo, deu uma aliviada a hora que você falou, a pessoa se abriu e quis te acolher, você se sentiu bem com isso. Então, às vezes a gente acha que é um ato de covardia ficar falando do que a gente sente. O homem pensa muito nisso, né? E não, e às vezes a pessoa tá disposta a querer te ajudar e você está se sentindo mais aliviado por dar essa brechinha, né? De falar um pouquinho o que você está sentindo. Mesmo que você ainda não tenha, assim, clareza do que é que você está sentindo, que emoção específica que é. Às vezes é algo negativo, mas você não sabe dizer, é a raiva, é medo, é angústia, o que é que está acontecendo, você não tem essa clareza. Às vezes nessa abertura que nem você falou, vai clareando, né? Então, movimentar-se, né? Nesse sentido de se dar a oportunidade de se abrir e criar essa oportunidade do outro poder te ouvir. Né? E acho também assim, vamos pôr do lugar do outro também, né? Então, por exemplo, eu sou o outro, né? Se alguém chegar pra mim e fala assim, eu não tô bem, tá acontecendo isso. Seja acolhedor, né? Não seja aquele outro que fale assim, seja homem, né? Então, assim, isso também interfere, sabe? Conforme você acolhe a outra pessoa. Às vezes, o problema dela, você fala, não acredito que isso é um problema pra ela, né? Mas é. Você é uma pessoa que esse tipo de problema é resolvido na sua vida, mas pra outra pessoa não, ela tem dificuldade. Exato. Então, isso é importante você também, porque assim, a pessoa procura um acolhimento e às vezes não tem esse acolhimento. E tem que prestar bastante atenção. Exercitar essa sensibilidade, né? Porque, essa empatia pelo outro, né? Porque hoje é o outro que está com problema. Mas ninguém está isento de você ser a pessoa que está com problema. Né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. E quanto mais a gente exercita isso com o outro, a gente também fica mais sensível para a gente mesmo. Sim. Então, esse gerenciamento das emoções, esse acréscimo de experiência, de inteligência emocional, ela é benéfica para a gente mesmo. Né? Então, é um exercício que precisa ser feito. Esse preconceito, esse julgamento em relação ao outro, que nem a gente já falou várias vezes, a gente não sabe o que a pessoa viveu, né? As experiências que ela teve, as dificuldades que ela tem. Por que não? Por que não a gente poder ser um ombro amigo? Se você falar assim, nossa, que situação, eu não tenho essa experiência, eu não sei nem o que falar para ela. Fala, que nem você falou, eu estou aqui.
Eu tô para ouvir você, não, e às pra vezes te você não acolher, precisa pra abraçar. falar nada. Você não precisa falar nada. Às vezes a pessoa chega pra você, fala, oi, tudo bem? E ela fala, não tô bem. Aí você, então eu tô aqui. Pode falar. Às vezes você só precisa escutar. Você não precisa dar a sua opinião. E aquela escuta ativa, né? Quando prestar você atenção, tá com o olhar, não fica no o celular. ouvido, né? 100% ligado, né? E falar, nossa, eu imagino como deve ser isso para você. Né? Eu imagino como você está se sentindo. Você dá esse feedback, a pessoa sente que você está realmente prestando atenção no problema dela, né? Às vezes não dá muito certo isso aí. Eu sinto que você está sentindo. Uma vez aconteceu isso comigo. Uma pessoa perdeu o pai, né? E eu falei, eu sei o que você está sentindo. Aí ele falou pra mim, você perdeu seu pai? Eu falei, não. Não, mas assim, ó. Mas assim, eu imagino, porque eu posso não ter perdido meu pai, mas eu perdi um parente próximo que eu gostava, um amigo, um cachorro, sei lá, né? A sensação, né? A emoção do luto, da perda, isso é universal. E né? também não seja ignorante, tá? A pessoa tá tentando te acolher, não vai bater nela. Né? E assim, claro que tá na pele do outro, calçando o sapato que tá apertando ela, é muito difícil, é um exercício muito... não é uma coisa natural pra gente, precisa ser realmente exercitado. Mas se colocar no lugar do outro, imaginar, né, a perda, imaginar as consequências disso, o vazio que ela está sentindo, ou seja lá qual o problema que ela estiver sentindo, é meio que universal. A gente já passou por tantas experiências na vida que a gente consegue ter uma ideia. Então, dá esse feedback para a pessoa, ajuda ela a perceber que realmente você está ali, você está conectado com ela, né? E essa conexão é importante, porque essa rede de apoio faz parte da vida em comunidade, em sociedade, em grupo da gente. Por isso que a gente vive em grupo, para que a gente possa estar tendo essa troca de experiências, de emoções, de conseguir colocar aquilo que eu ainda não consegui resolver e receber esse apoio do outro. Nem sempre a pessoa vai te apoiar, ou aquilo que ela vai te falar realmente vai te acrescentar. Agradeça mesmo assim, porque ela se dispôs àquilo. A te ouvir, né? A te ouvir. Então tenha essa reciprocidade, né, de gratidão, porque expressar a gratidão também é uma forma de movimentar uma energia negativa, né? Então emoções conturbadas, difíceis de lidar, podem ser amenizadas também com gestos de virtudes que a gente tenha, né? Você desfoca do seu problema e começa a colocar outras energias. Isso é uma questão de gerenciamento também. É uma estratégia para a gente lidar com isso. Isso não quer dizer que aquele problema vai sumir. É uma forma de você desfocar, te aliviar um pouquinho, buscar outras energias para ter mais forças para lidar com a questão que você está lidando. Né? Então, esse gerenciamento, essa autoconscientização do que eu estou sentindo, né? E saber lidar com isso de uma forma positiva faz parte desse aprendizado e dessa utilização da energia, da emoção de uma forma que seja benéfica para a gente. Talvez a emoção em si não está sendo benéfica, mas esse aprender a gerenciar é que vai trazer essa inteligência pra gente. Uma coisa que a gente também tem que falar, que a gente não pode esquecer, é assim, ó, quantas vezes também a gente só fica no negativo. Então assim, minha vida não tá bem, eu não tô legal. Olha, o que eu mais escuto, assim, o dinheiro me odeia, ele foge de mim. Entende? Então, assim, quantas vezes você se coloca no negativo? Exato. Então, isso é uma coisa que você tem que prestar atenção também. Né? Tem aquelas pessoas que, oi, tudo bem, eu estou ótimo, feliz da vida e não tá bem. Tem aquela suprime, né, se suprime as emoções. E tem aquela pessoa que ela libera tanta negatividade na vida dela que ela também tem que policiar. É um hábito, né? Hábito. Ela reclama de tudo já, normalmente. E se alguém pergunta... Mesmo que ela não tenha intimidade, ela também fala que não está bem. E é uma ausência de gerenciamento, porque às vezes são problemas
no dia a dia. E todo mundo vai ter esses problemas no dia a dia e vai se abalar um pouquinho com eles, né? O tempo que a gente fica abalado é que varia. Quem tem mais experiência, mais sabedoria, vai lidar muito mais rápido. Tem gente que não, que às vezes fica anos com isso. Só que a pessoa que tem esse mau hábito de ficar toda hora reclamando, normalmente ela já vai despejar na primeira vez e coisas que ela já tem experiência de como lidar com aquilo. Só que já virou tão... rotina, né? É a rotina, um vício. E um foco tão no negativo. Não, é automatismo. Tem gente que tem automatismo pro positivo, tem gente que tem automatismo pro negativo. Então tem esses dois tipos, né? Então aquela pessoa assim que toda hora... Oi, tudo bem? Ah, vou indo. Tá indo. Claro, você pode usar esse argumento para quando você quer se abrir com alguém. Mas aí você pergunta, mas o que aconteceu? Ah, nada, deixa. Ela não quer se abrir, ela só quer ser negativa mesmo. Ou quer que alguém sinta pena dela. Que dê atenção, né? Que dê aquela atenção. Ai, não, vai, fala, o que aconteceu? Né? Então, assim, eu conheço alguém que fala assim, oi, tudo bem? Tirando a ruindade. Falei, oxi! Então tá ótimo, né? Então, se a gente vai tirar a ruindade, vai ficar bom o negócio. Então isso você precisa prestar atenção, né? Quantas vezes você puxa o negativo pra sua vida? E aí você não tá bem. Entendeu? Então existe... tem que saber ser criterioso. Não é qualquer coisa que tá te abalando que você vai ficar, né, colocando pro outro. São questões que estão difíceis de gerenciar, são questões que você não está conseguindo resolver ou que você não está tendo clareza. Aí você busca uma pessoa que realmente você confia e que tem essa disponibilidade e coloca de uma forma sincera, de uma forma num coração aberto mesmo para receber ajuda. Agora são questões cotidianas, né? Você falar assim, eu tô preocupado porque eu não tenho dinheiro. Todo dia você vai falar com alguém para explicar isso, né? Ou hoje o tempo tá feio, então você vai reclamar que você não tá bem porque o tempo tá feio. Quer dizer... Sempre você vai ter alguma coisa negativa para falar. Então você fica buscando essas coisinhas, né? O critério básico é a questão, eu estou sabendo administrar o que eu estou sentindo ou não? Se eu estou conseguindo administrar a situação, eu não tenho que falar isso para ninguém, porque eu estou conseguindo trabalhar isso dentro de mim. Não, e uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, gente, acontece comigo direto, tá? Tudo acontece comigo, né? Você atrai. Eu atraio. Uma vez eu comprei queria fazer um pudim de leite condensado. E eu nunca fiz pudim de leite condensado, cara. Um tempo atrás. Aí eu peguei uma caixinha, fui ler atrás pra ver se tinha receita. Eu falei, geralmente vem, né? Aí eu tava lendo lá, aí parou uma senhorinha do meu lado. Aí ela falou assim pra mim, você vai fazer pudim? Eu falei, eu vou, só que eu nunca fiz, né? Aí ela pegou e falou assim, eu vou te ensinar como faz o pudim. Aí na hora ali ela me ensinou a receita do pudim. Eu falei, muito obrigada, né? Agradeci e tal, né? Aí ela falou, mas sabe por quê? Aí ela começou a falar da vida... E eu falei, tá bom, já aprendi o pudim, tchau. Não, você vê assim, ela precisava se abrir com alguém. Então essa foi uma artimanha dela para chegar a alguém para conversar. Aí ela falou da neta, falou do filho, falou de não sei quem. E eu fui ouvir. Só sei que eu fiquei lá no mercado 1 hora na sessão do leite condensado, né? Então, assim, às vezes você não conhece a pessoa e você vê a pessoa fala assim, a pessoa te vê e fala, começa a se abrir. E é o que ela precisa. Então, você fala, querido, quem é você na fila do pão, né? Mas não, para ouvir. Né? Se alguém colocou isso na sua mão, fala, me escuta, tô precisando, é porque você demonstrou ser uma pessoa confiante, né? Então a gente tem que pegar essa oportunidade e usá-la, né? E acolher essa pessoa que está precisando na hora. Isso chama empatia, né? Tem muita gente carente, né? Precisando se abrir. E principalmente pessoas de mais idade, né? São muito. Elas se sentem muito abandonadas, né? E imagina as emoções que ela está sentindo, né? Os filhos não vêm, não falam com ela, ou vêm só no final de semana, ou no Dia das Mães, né? Não tem esse contato diário. E a pessoa às vezes não conseguiu resolver
experiências da vida dela que são angustiantes e que até hoje remoem uma raiva, um ressentimento, alguma coisa que ela não conseguiu resolver isso. E tanta coisa ali parada dentro dela, né? Fazendo mal para ela. E quando tem essa oportunidade, nossa, a gente fala tanto de cultivar a felicidade e esse é uma oportunidade única, né? De a gente se colocar à disposição. Para que estudar tanto? Para que a gente aprender tanto? Não pôr na prática, e se né? Na hora que alguém precisa, a gente não está ali. A gente fala de felicidade, mas não estou falando de uma forma egoísta, só a minha felicidade. Né? O holofote tem que estar voltado para mim, as pessoas têm que jogar confete para mim, e tudo é eu. Né? A gente não entendeu ainda que a felicidade ela é global, ampla. Né? Se o outro não está feliz, porque eu não me disponho a facilitar, a melhorar a vida dele, eu também não vou ser feliz. Né? Então, esse prazer hedônico, essa felicidade hedônica de tudo eu tenho que sentir prazer, só para mim, é muito ilusório, míope. Né? A gente achar que a felicidade é isso e não é. Né? A felicidade ela se apresenta em momentos que você consegue expressar o seu melhor, e o seu melhor tem que ser isso, essa empatia, esse acolhimento, né? Essa pessoa fala bom dia, tá tudo bem? Se eu estou me sentindo bem, ou naquele momento não é o momento mais adequado para eu falar o que eu estou sentindo, não é a pessoa mais adequada para eu falar o que eu estou sentindo, não é o contexto mais adequado, eu vou falar porque é uma questão de etiqueta social. Tá tudo bem, né? Mas eu sei o que está acontecendo comigo, eu estou sabendo gerenciar. Se eu não estou, eu vou buscar alguém que está, ok, mas naquele momento tá tudo bem. Tenha reciprocidade. E você, como é que você tá? Esquece um pouco os seus problemas, se interesse por ela, né? E espere. Se você realmente está se colocando à disposição para ouvir, então pergunte para ela, tá tudo bem? E você, como é que você tá? Tá tudo bem? Se ela resolver querer ficar só na etiqueta social, tá tudo certo também. Se também não for o contexto mais adequado para ela, também ela não vai se abrir e tá tudo bem. Né? Mas se de repente ela se colocar, ouça com atenção, com interesse de querer ajudar. Né? Isso é muito importante. E a gente tem que pôr em mente assim, né? Que tá tudo bem não estar tudo bem, né? Então isso a gente tem que ver. Nesse negócio de vamos engolir o choro, não precisa mais, né? A gente aprendeu que nós temos sentimentos e nós podemos sentir esse sentimento. E nós podemos expressar esse sentimento. Não importa, né, o que está acontecendo com você. Não, importa. Importa sim o que está acontecendo com você. E você expressar isso com a pessoa que você confia, que vai te acolher. E você também ser essa pessoa de confiança da outra, né? Mas para isso a gente precisa entender o nosso sentimento, as nossas emoções. Então você precisa fazer um autoconhecimento das suas emoções e registrá-las, né? Acolher você mesmo e parar de julgar. Eu não posso sentir isso, eu não tenho condições de fazer isso, é impossível resolver tal problema, a vida me deixou mal. Então assim, né? Às vezes a gente também põe nessa situação, acontece tanta coisa na nossa vida, né? Eu tenho até uma coisa assim, acontece às vezes as coisas na minha vida, eu paro e falo, o que eu preciso aprender com essa situação? Né? Tudo a gente aprende com a situação. Tudo. Então, não, peraí, vamos lá. Aconteceu isso por quê? Não é que Deus te castigou e tal. Não gosta de você. Não gosta de você. Você é a ovelha negra da família. Né? Começou uma música de MPB. Né? Aí você começa a escutar Legião Urbana, já vai pra Foz e tal. Então assim, gente, para. Analisa a situação. Então assim, aconteceu isso comigo? Tudo bem. Não foi legal. Mas o que eu posso tirar de aprendizado dessa situação? Entende? Tudo a gente tira de aprendizado. Tudo. É uma forma de dar uma ressignificação, né? Aos acontecimentos. Isso é uma questão de inteligência mesmo,
isso está acontecendo por quê? Nada, né, do que acontece com a gente é uma causa externa. Eu não tenho responsabilidade sobre isso, eu não causei isso na minha vida. Tudo é assim. Tem coisas são que a suas gente, escolhas. mas tem coisas que a gente não entende ainda, né? Não consegue compreender. Fulano faleceu, tal, mas eu gostava tanto dele. Isso não é responsabilidade minha. De fato, não dá para avaliar dessa forma, mas ali tem alguma lição para eu aprender. Para você aprender, para te Sem deixar dúvida. mais forte, entendeu? E só depende de você. Então, a gente convida eles, né, para dizer oi, tudo bem? E seja sincero com você mesmo ou com a pessoa que vai te acolher. Então, gente, nosso episódio de hoje foi esse. É isso mesmo, Fê. E fica aqui, então, o convite para... E não precisa ser nada assim, eu vou sair já falando tudo da primeira vez para qualquer pessoa. Não. Seja criterioso, né, naquilo que você quer expressar, para quem você quer expressar, o momento certo. Faça a coisa de uma forma organizada. Mas não deixe de fazer, não deixe de colocar o que você sente para fora. Movimente isso, porque se a gente não movimenta, não resolve. Começa pela autoconscientização emocional, esses gerenciamentos, vai até onde você consegue lidar, aonde você não conseguiu mais, não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma pedir ajuda. E deixa aqui o seu comentário pra gente, o que você achou desse episódio, curta nosso vídeo, compartilhe para quem você acha que precisa dessa informação, acione o sininho, se inscreva no nosso canal. E a gente traz mais conteúdos para vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau, gente.